Olá! Começa agora pela TV Câmara de Itajaí, no canal 9 da Blue TV e também pelo canal da Câmara de Vereadores de Itajaí no YouTube, mais um Câmara Aberta. O assunto de hoje são os direitos de crianças e adolescentes. E para conversar sobre isso, conosco está aqui a Bianca Reimão, que é a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Seja muito bem-vinda ao Câmara Aberta. Obrigada, agradeço o convite. Bianca, em primeiro lugar, diz pra gente aqui o que é o CONDICA, como é que ele funciona, qual é a composição? Bom, o CONDICA é um Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, um conselho deliberativo, fiscalizador, que tem a responsabilidade de fazer mobilização na comunidade e de verificar as políticas públicas da infância e adolescência. Ele é um conselho paritário, né, que ele é eleito uma gestão a cada 2 anos, sendo 8 conselheiros titulares representantes governamentais e 8 das entidades de terceiro setor, né, da sociedade civil, que são eleitas por meio de um fórum da sociedade civil para uma gestão de 2 anos. Então, pode ser que mudem essas entidades representativas dentro do CONDICA a cada eleição, exatamente porque são os setores e não as entidades que são eleitas. Isso, na verdade, a legislação do CONDICA já prevê a cadeira para determinada secretaria, em relação às cadeiras do governo. Então, a secretaria, ela indica um titular e um suplente daquela secretaria. Né? Tendo em vista que muitas vezes são representantes que não são efetivos, corre-se o risco, sim, de a cada ano ser alterados os conselheiros. E no caso, por exemplo, dos conselheiros da parte não governamental, esses são por setores ou tem entidades que sempre têm um assento no CONDICA? Não delimita a instituição fechada, né? Ela tem que ter uma instituição sem fins lucrativos que tenha o objetivo, na verdade, não precisa nem ter o atendimento à criança e adolescente, mas que trabalhe na garantia do direito voltado ao público. Que participe do fórum quando for para a escolha. Exatamente. O fórum também preconiza que tem que ser a participante atuante do fórum, né, que tem que ter um cadastro nesse fórum da sociedade civil, que seja uma instituição atuante no município para que possa pleitear a cadeira e ser um conselheiro. E você falava que o CONDICA também é deliberativo. Uma dessas deliberações tem a ver com o Fundo da Infância e Adolescência? Sim, o Conselho, na verdade, ele é o gestor, né? Por meio também do gestor da pasta, que hoje é a Secretaria da Criança, Adolescente e Juventude, em Itajaí. Todas as decisões, todo o orçamento, né, que é gasto por meio do fundo, ele é decidido na plenária. Então, todos os conselheiros, na verdade, gerem esse fundo, né? Mas tem uma legislação que nos orienta e nos resguarda do que esse fundo pode ser investido. Então, todo ano a gente realiza nosso plano de aplicação, nosso plano de ação, voltada pelo que a lei preconiza, onde pode ser gasto esse dinheiro do fundo. Quer dizer, então, além de fiscalizar a aplicação do recurso, vocês também fazem a inferência, a deliberação sobre como aplicar, onde aplicar. Onde aplicar. Na verdade, essa deliberação também em relação ao orçamento, hoje existe o orçamento criança, né, que é o OCA, e esse orçamento está previsto em todas as pastas, porque a criança, na verdade, o CONDICA ele é um órgão deliberador, mas ele não atua com a criança, na verdade, né? Então, esse orçamento criança, ele está na saúde, na habitação, na educação. Então, o CONDICA também... Na assistência. Também tem essa autonomia de fiscalizar esse orçamento público, na verdade, geral, né? Onde está sendo gasto em Itajaí, no município, esse orçamento com as crianças. Para quê? Se é essa demanda do município, né? Se todas as secretarias também disponibilizam recurso que a lei também prevê que tenha que ser destinado para a criança e para o adolescente. E como é que fica? Vocês participam antes da elaboração, por exemplo, da lei orçamentária anual, que vai ter esses recursos também do fundo, ou o fundo é independente, ele não entra nessa contabilidade do orçamento geral do município? Entra. Tanto que no final do ano o Conselho também responsável em aprovar as contas do prefeito, né? E essa parceria com outras instituições também, outras secretarias, para a gente verificar esses gastos. Então, todo orçamento a gente faz seguindo mesmo a legislação dos orçamentos do município. O fundo está dentro dele, sim. Então, assim, quando eles vão para elaborar a LOA como a gente chama, né, a LOA, a lei orçamentária, para o próximo ano, antes eles consultam as verbas do fundo junto ao CONDICA. Na verdade, é o contrário, né? Eles solicitam o nosso plano de aplicação
para que a gente possa estar dizendo aonde vai gastar, mesmo porque Itajaí tem um diferencial que ele tem uma lei já estabelecida que o município é obrigado a destinar 0,5% do seu orçamento para o fundo. Então, nas outras cidades não... É um avanço, né? A gente tem isso para nós, a gente tem que tanto saber quanto que o município arrecadou, quanto também o município tem que saber onde a gente vai estar gastando. E Bianca, com relação ainda à aprovação de repasses, enfim, até o advento, no ano passado, da lei do chamamento público, o Condica também fazia uma indicação ou aprovação de projetos que seriam conveniados, de programas que seriam conveniados com a prefeitura. Uhum. Hoje isso é feito por meio de chamamento público. Então, qual é atualmente o papel do Condica em todo o processo do chamamento público? Olha, a gente sabe que o chamamento público foi uma legislação que já vem sendo estudada há algum tempo, que veio para qualificar essas parcerias com o município. Mas no sentido de autonomia, do poder de um conselho deliberar em relação ao seu fundo, essa legislação deixou a gente um pouco de mãos amarradas. Né? Hoje, o nosso papel exclusivamente está subsidiar à secretaria propostas e diagnósticos que talvez pudessem ser comprados. Mas no momento da escolha, nós não temos participação. Não sabemos qual a instituição e antigamente a gente poderia... fazer toda essa apresentação numa plenária, deliberar, né? Ter autonomia em relação a número de adolescentes, não era compra por vaga, que isso dificulta também, às vezes, a gente financiar. O que é a compra por vaga? Explica um pouquinho para a gente. O município financia, por exemplo, quanto custa um adolescente ou uma criança para aquele projeto. E ele vai pagar especificamente aquele valor daquele por mês. E se a gente financiar uma instituição, por exemplo, que nem a gente financiava, que faz uma pesquisa, ela não tem como comprovar. Porque a vaga, né? Ou uma instituição que faz formação, no mês ela pode fazer uma formação, por exemplo, para a rede e 30 pessoas. No outro mês ela vai 50 pessoas. Então, como é que ela comprova esse valor? Então, ficou meio que o valor de compra, menor preço. Então, deu uma desqualificada no processo da qualidade, da escolha, entende? Hoje se tem maior transparência e mais equidade na escolha, porque ele é feito por quem tem o melhor projeto e tal, e que vai contratar com a prefeitura. Mas se perdeu aí, no caso, essa questão de você poder ter, por exemplo, a aplicação de 2 projetos para uma entidade, poder contratar de projetos que são desse tipo, que não são quantificáveis. Exatamente. E, na verdade, assim, Itajaí é um dos municípios que implantou a lei, né? Que a lei entra em vigor realmente no próximo ano. Então, a gente tem que avançar bastante e melhorar esse processo de escolha, que para o Conselho está nítido que a escolha está sendo pelo menor preço. Isso vai contra todo o processo que a gente construiu de qualidade, principalmente na área da infância, né? Da adolescência. Como sanar isso, Bianca? Seria... colocar no diagnóstico, que eu sei que o Condica está procedendo, quer dizer, está fazendo uma pesquisa para saber quais são as áreas que precisam de projetos, que tipo de projeto que seria implantado, é isso que vocês estão fazendo? Sim, na verdade tem que ter um diagnóstico, independente se a gente vai gastar um orçamento para financiar projeto ou não, sabe? Eles têm que ter um diagnóstico do município, até para subsidiar o conselho tutelar, as políticas públicas, o diagnóstico é imprescindível. Mas no sentido de... qualificar o processo de escolha, que não seja simplesmente um processo licitatório, porque eu estou lidando com vidas, com atendimento, né? As ONGs estão cada vez mais se profissionalizando. É diferente, assim, a grosso modo, comprar um produto, um copo descartável, ou você trabalhar com um projeto que pode mudar a vida de uma criança. E as instituições se organizam, né? Eu recebo, um exemplo, R$50 mil de um convênio com a prefeitura. Se naquele mês eu tive 10 desistências de adolescentes, dinheiro a menos que tu vai entrar. Só que a luz é a mesma, o profissional é o mesmo, o uniforme que eu já comprei, então... A intenção da lei foi boa, mas a aplicação está sendo um pouquinho aquém. Bianca, o assunto está ótimo. A gente, no segundo bloco, continua aqui conversando com a Bianca Reimão sobre os direitos de crianças e adolescentes e as políticas públicas aplicadas. A gente volta já.
Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nessa atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. Olá, estamos de volta aqui no Câmara Aberta pela TV Câmara de Itajaí, conversando hoje com a Bianca Reimão, que é a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Bianca, a gente falava ainda há pouquinho sobre os diagnósticos que são necessários ao chamamento público. É função do Condica fazer esse diagnóstico. Como é que está esse processo? Olha, é tão complicado a questão do diagnóstico porque, assim, as informações a gente sabe que existem, só que elas são fragmentadas. A educação tem o número de adolescentes que estão na escola, o número de evasão escolar, a saúde tem o número de crianças com algum tipo de deficiência, então todo mundo tem a sua informação. O problema é a gente achar um meio que essas informações se conversem. O Conselho Tutelar também tem essas informações de violência. Então, a compra do diagnóstico para nós tem sido, desde o ano passado a gente está nessa luta, porque quando a gente pensa que a gente quer comprar um diagnóstico que a instituição que vai ganhar esse processo faça um trabalho, a gente repensa. Tá, mas ele vai diagnosticar o quê? Quem está dentro da escola, quem está fora. Então, assim, é um processo até para você criar um termo de referência, para você abrir um processo de licitação, você tem que ter bem claro a compra que você quer fazer, porque diagnóstico não é barato. Então, nós já fizemos algumas reuniões, já verificamos com algumas instituições que fazem, a gente tentou a possibilidade de fazer uma compra direta, né, com até o EGEM, que não precisaria de licitação, apresentaram uma proposta que foi um pouco maior do que a gente orçou no nosso plano de ação. Então, assim, hoje até a gente teve reunião da diretoria e a gente decidiu que vai ficar para o próximo ano, esse termo de referência. Os atuais contratos, no caso dos chamamentos que estão em vigor, eles vão até quando? Então, seria um prazo de até quando para vocês terem que apresentar um novo diagnóstico para a Prefeitura? O ano que vem vai ser um ano atípico, assim, né, dessa nova legislação, porque é um ano novo, de gestão nova, então a gente não sabe e não depende do Condica, né, Elis, a prefeitura que vai fazer o chamamento, as datas a gente nunca tem conhecimento. O ideal é que a gente tivesse esse diagnóstico pronto em dezembro. Só que a gente também tem a obrigação de, até o ano que vem, elaborar o plano decenal dos direitos da criança e adolescente do município, que existe um plano nacional. Então, como é que você cria um plano de atuação de política pública para 10 anos se você não tem uma base de um diagnóstico? Então, a gente está tentando se organizar, fazer nesse segundo semestre um termo de referência que dê conta que essa instituição que ganhe para elaborar o diagnóstico nos repasse as informações que realmente vão ser necessárias para a gente atuar. Também não adianta pegar um diagnóstico e não saber fazer com que aquilo que nos foi informado, né? Uhum. Para a gente poder criar esse plano de ação e, consequentemente, vai ajudar nos chamamentos públicos. Bianca, um outro tema que recorrentemente aparece aqui na Câmara de Vereadores, inclusive, é a Comissão Permanente dos Direitos da Criança aqui da Câmara, que é composta por 3 vereadores, tem acompanhado esse processo. Eu sei que não é atribuição do Condica, isso é uma atribuição estadual, que é o CASEP, o Centro de Internamento Provisório, ou que deveria ser provisório, para jovens infratores. Eu acompanhei algumas reuniões de vocês em que vocês discutiram algumas coisas, alguns problemas que eventualmente chegam a vocês. Vocês têm acompanhado esse processo do CASEP? Assim, nós participamos de algumas reuniões com essa comissão, inclusive na última gestão do CASEP, com a última instituição que tinha assumido, a gente foi com os vereadores nessa reunião, o Conselho participou. É um nó que a gente ainda não conseguiu definir qual vai ser a ação e a responsabilidade do município. Então, nós temos o SINASE, que é o Sistema Nacional de Medida Socioeducativa, que lá está previsto que tanto o Estado quanto o município é responsável pelo esse acolhimento, pela essa internação. Só que, assim, a gente não tem esse respaldo do Estado. Então, qual que vai ser a responsabilidade do Conselho registrar, que a princípio a nossa obrigação é de fazer o registro para essa instituição poder funcionar, conforme prevê o Estatuto da Criança e Adolescente. Só que o Estado também tem que registrar.
E na maioria das vezes, quem ganha o processo de licitação para assumir esse centro são instituições que não são do município, são de outros estados. Então, como é que... Não conhecem a realidade, não... né? Exatamente. Mais complicado. E desse diagnóstico também a gente não tem qual que é a demanda de Itajaí para esse centro de internação. Será que são adolescentes só de Itajaí? Então, qual vai ser a nossa responsabilidade? Nós não estamos fugindo da nossa responsabilidade, só que nós temos que decidir junto ao Estado, quando essa instituição assumir, quem é que vai ser responsável pelo quê. E, então, hoje, ainda fica mais a atribuição do município na questão da política pública aplicada na prevenção, digamos assim, né? Seria oportunidades de profissionalização, esse tipo de coisa o Condica pode acompanhar e deve. Sim, tanto que no chamamento público a gente dá bastante ênfase para atividades de protagonismo juvenil, de prevenção mesmo, né? Tanto a instituição que eu atuo, que eu sou coordenadora de projetos da CONBEM, a gente atende uma média de 500 adolescentes ao ano. E trabalha toda essa questão, nem tanto a profissionalização, porque a gente acha que ao longo da vida eles vão dar conta de algumas situações, mas muito mais a questão da cidadania, né, deles serem protagonistas das suas ações de vida e com o objetivo de que cada vez mais existam menos CASEPs, né, que a gente possa trabalhar com a prevenção. Mas em relação ao CASEP, ele não está funcionando ainda, né, ele está interditado. Provavelmente, quando uma outra instituição for assumir, a gente vai voltar com essa discussão aqui no município. É um outro tema longo que é a inclusão, no caso, ressocialização desse jovem, né? Uhum. Isso não é uma atribuição hoje do município, é do Estado, mas existe uma que é do município que vocês têm encontrado sérias dificuldades. Inclusive, em 2015, se eu não estou enganada, houve problemas de falta de estrutura no Conselho Tutelar aqui de Itajaí. Sabe se, no caso, não haviam salas adequadas para as entrevistas, né, de relatos de violência, uhum. De maus tratos, enfim. Isso está resolvido, Bianca? O Conselho de Direitos, ele não é responsável pela questão administrativa nem o funcionamento do Conselho Tutelar. Ele é apenas um mediador que subsidia o Conselho com formações, mas a gente sabe que se o atendimento está precário, automaticamente vai respingar lá no atendimento deles na base, que é a criança e adolescente. Então, a gente faz de tudo para aproximá-los, tanto com o administrativo, né, tanto com a pasta gestora, para melhorar essa questão. Nós temos sistematicamente nos reunido em relação a isso. Então, é uma questão do espaço físico. Na gestão passada, no ano passado, a Secretaria da Criança propôs uma casa para que eles fossem, eles não quiseram ir. Tem a possibilidade agora em agosto começar as reformas, né, que eles preveram, e tem a questão também de recursos humanos. Que tem ainda continua essa falha, falta de motorista, não tem como ir atender um chamado. E tem uma organização interna ali do Conselho Tutelar também, que a gente não consegue saber o que acontece ali, que, né, a gente fez uma reunião com o secretário da Criança e Adolescente no começo do ano e fizemos algumas solicitações. Que ali tem que ter um gestor, porque assim, o conselheiro tutelar, ele não pode chegar lá, ele verificar se tem motorista, se tem papel higiênico, por que a faxineira não foi, por que ninguém atende o telefone. Ele não tem esse papel. E, na verdade, lá acaba sendo terra de ninguém, todo mundo querendo mandar e acaba o trabalho do Conselho Tutelar sendo prejudicado, porque o conselheiro ele tem que se preocupar com questões administrativas. Nesse ponto administrativo de como gerir, de como prestar um melhor serviço, o Condica, eu sei que propiciou uma formação para os conselheiros que assumiram nesse ano. Sim, duas, né? Eles já tiveram, nós compramos já 2 formações, mas o problema é o administrativo, porque as pessoas não querem trabalhar lá. Então, esse é um problema sério. Você diz, não querem trabalhar lá, não o conselheiro. Não, o administrativo mesmo, né? Eles têm um fluxo muito grande. Secretário, motorista. Exatamente, recepção. Eles têm um fluxo muito grande de saídas de funcionários. Então, é uma demanda bem complicada a gente estar resolvendo nesse momento. E, quer dizer, então, esse problema estrutural, ele permanece? Permanece. Mesmo com todo esse problema, a Itajaí tem, né, já um tamanho, pelo menos um número populacional, condizente com a criação de um segundo conselho tutelar.
Vocês são totalmente a favor da ideia? Não. Não? Nós nos reunimos com o prefeito no começo do ano para até discutir essa questão, né? Que a gente já tem mais de 100 mil habitantes, com certeza 200 mil, já tem cada 100 mil um conselho tutelar. Só que assim, a gente entende que a demanda é grande, que o trabalho é muito. Só que se eu tenho um órgão que está com um monte de problema, vai criar se eu vou outro criar outro, mesmo? eu vou duplicar os problemas. Então, a posição do CONDICA a gente criou uma comissão para estudar, porque não é só criar o segundo. Eu tenho que ver o orçamento, eu tenho que ver o território, esse conselho tutelar vai estar onde, a comunidade vai votar como, em que área. Então, eu tenho que ver a territorialidade, a abrangência, contexto social, o orçamento. E com todos os problemas que a gente tem hoje, então, o nosso posicionamento é que enquanto não se melhore, qualifique o que a gente já tem, que a gente não amplie. Bianca, o assunto é extenso e a gente volta com ele ainda no terceiro bloco, falando sobre o Conselho Tutelar e outros temas a respeito do CONDICA. É um breve intervalo, a gente já volta. Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nesta atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. Voltamos aqui na TV Câmara de Itajaí com o Câmara Aberta e hoje recebendo a Bianca Reimão, que é a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Bianca, a gente falava ainda há pouquinho a respeito da possível, ou não, criação de um segundo Conselho Tutelar aqui em Itajaí. Como é que está esse processo? Você diz, então, que hoje vocês seriam contra, mas ainda há estudos para aprofundar o tema? Na verdade, não é contra o segundo. A gente é totalmente a favor, tendo em vista que a gente precisa. A gente é contra como o formato que está se dando do Conselho Tutelar agora e o estudo que a gente tem que fazer para implantar porque não é só o processo de escolha, não é só criar, tem o processo de escolha, que a legislação não foi alterada. Então, a gente quer aproveitar esse momento para reestruturar um segundo Conselho Tutelar com um novo formato. Então, a gente criou uma comissão onde tem conselheiro tutelar participando para estudar alguns eixos e até o final do ano a gente dá uma devolutiva para a prefeitura. A última eleição do conselho que foi no ano passado foi o CONDICA que esteve à frente desse processo eleitoral, mas antes vocês pediam alterações na legislação da forma de escolha, do número de quem poderia participar. Por que isso não ficou resolvido? Porque o projeto de lei foi retirado. Nós tivemos alguns embates aqui na Câmara de Vereadores e, na verdade, o projeto foi tirado e não retomou para discussão. E você imagina que agora, como esse ano há eleições municipais, você acredita que com uma nova gestão, outros vereadores, que deve haver alguma reforma, alguns vereadores devem voltar e outros serem figuras novas. Você imagina que possa ser retomada essa discussão? Na verdade, é um ponto crucial para o CONDICA retomar esse estudo, mesmo antes da possibilidade de uma lei que cria o segundo. Então, esse estudo a gente vai finalizar até o final do ano, para que no começo do ano a gente retome com o pedido de alteração da lei por completo, não só a criação do segundo. Essa é uma lei de iniciativa do Executivo, mas são vocês que podem sugerir através de um anteprojeto, que seja? Sim, o projeto saiu pelo CONDICA, E vocês pretendem pegar de novo o mesmo projeto e reapresentar, ou isso vai passar por alguma outra discussão ainda? Não, acredito que não tem, Assim, nós, na verdade, temos esse entendimento do processo de escolha discutido. Anos e anos. Não foi o ano passado que a gente discutiu. Isso vem, no mínimo, há uns 5, 6 anos sendo discutido. Não pela minha gestão, em outras gestões anteriores também. Então, a gente acredita nisso e a gente vai estar retomando.
Você foi empossada na presidência agora em 2015? Isso. Em 2015 mas eu já era também. da gestão vice-presidente, né? Na verdade, Sim, eu estou no conselho desde muito 2002. Muito tempo. 2002. Então, Bianca, falando agora a respeito de um outro tema, há uma mudança no país, na atualidade, na condução das políticas em geral. Há muita gente querendo mudar uma série de coisas, coisas que estão estabelecidas. No caso, os conselhos de direitos, mais especificamente o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, ele foi criado junto com, foi estabelecido pelo ECA em 91, só entrou, de fato, em vigor, digamos assim, em 2004, a partir da regulamentação. Você imagina que, tendo hoje o Congresso essas características que tem, alguns setores ainda discutem a validade de muitos dos artigos do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, você imagina que os conselhos de direitos possam perder representatividade, perder força? Olha, se o conselho está bem fortalecido, tem entendimento do que você quer, da sua causa, eu acho que ele não perde força quando muda a gestão política. Né? Mesmo se for um gestor, um presidente que esteja representando o governo. Se os conselheiros estão empoderados, eu acho que isso não influencia. Em relação a leis que possam alterar a garantia de direito da criança e adolescente, eu acho que também não precisa mudar governo, porque existem tanta gente conservadora nesses senados, nessas câmaras, que sai às vezes cada coisa que a gente nem... Ainda tem muita discussão, né? Ainda tem muita discussão do ECA. Existem muita gente ainda com aquele ranço do Código de Menores, né? Os menoristas ainda estão aí, então isso é um embate que a gente vai fazer a vida toda independente de governo. Como teve esse ano a redução da maioridade penal, é um assunto que aumenta a violência, logo se parte para uma discussão da redução da maioridade penal. Isso eu acho que é falha em relação ao empoderamento dos conselhos, tanto no município quanto no estado. Eles não serem ouvidos em relação a mudanças de leis que tenham a ver com a garantia do direito da criança e adolescente. E então, e você acredita que, estando no conselho daqui no municipal há tanto tempo, e vendo como é que funciona hoje o CONDICA, você imagina que está bem sólido isso? A política quanto às crianças e adolescentes, elas podem não ter uma mudança drástica de rumo? Olha, empoderamento a gente tem, porque assim, o que destaca talvez o CONDICA no município é que ali as pessoas estão pela causa, não, por mais que tenha um fundo, que tenha bastante dinheiro. Vocês não recebem nada para estar ali. E não tem escolha pessoal, né? Não tem escolha pessoal. Nós somos ali pela causa mesmo. A gente acredita na política pública. E no caso dos conselhos de direitos não há remuneração. Exatamente. Então, todo mundo está ali, né? Porque acredita naquilo e que vai... Então, independente... Tudo bem que lei a gente não discute. Se tiver uma lei que for alterada, a gente vai tentar. Como a gente já fez, quando teve a redução, a gente caminhou uma carta de repúdio. Então, tudo que a gente pode fazer, a gente vai estar fazendo. Então, na tua opinião, o controle social dos conselhos está bem estabelecido? Sim. Bom, o assunto é bem extenso, o nosso tempo é restrito, mas antes da gente encerrar, eu gostaria que você fizesse algumas considerações. Quais são os planos imediatos do CONDICA? O que se pretende fazer ainda até o final do ano? Bom, além de todas as atividades rotineiras do CONDICA, que é acompanhar as instituições, o registro das instituições, as comissões de monitoramento, comissão de finanças, que são atividades que a gente faz no dia a dia, está previsto também uma formação para a rede, com alguns temas específicos que a gente tem em vista, seminários com alguns temas específicos também para a gente estar trabalhando, a compra do diagnóstico, a elaboração do plano decenal, que a gente também vai ter que fazer. Então, são alguns documentos que a gente vai ter que estar estudando com a rede nesse município. Nós fizemos esse ano também, retomamos o plano de convivência, do direito à convivência familiar e comunitária. Dividimos por eixos e os conselheiros estão verificando o que deu certo, o que a gente avançou para poder implementar nesse plano decenal. Então, até o final do ano a gente tem... Esse último plano que você pode dar uma pincelada para a gente do que como é que o que é estudado nesse plano? É um plano que orienta, na verdade, quase a política pública toda da infância e adolescente em relação à convivência familiar e comunitária. Desde o momento que você previne ele
que ele tem esse direito da convivência familiar até o momento que ele é retirado da casa, como se dá o processo de acolhimento, como que deve ser um acolhimento. Não, então é um plano que normatiza... O acolhimento institucional que você está falando, né? Isso, no caso, para criança e adolescente. Aquele jovem, aquela criança que sofreu um abuso ou que está sem o foi retirado da família, foi retirado do pátrio poder. É o isso? Abrigo, né? Que a gente falava antes, agora é acolhimento institucional. O acolhimento aqui em Itajaí, como é que ele está funcionando? Pois é. Nós temos no município agora 2 instituições que atuam, né, com acolhimento, um que trabalha com a criança, e a gente tinha até o mês passado o atendimento de acolhimento para adolescentes, que era realizado pelo município, né, pela Secretaria de Assistência Social, Desenvolvimento Social, que agora foi terceirizado por uma ONG. Então agora já está junto a uma ONG. Uhum. Esse problema todo que houve lá na secagem, se era responsável, se não era... Isso. Agora já está sanado. Foi feito um chamamento público e uma instituição não governamental assumiu o acolhimento. E vocês vão ficar monitorando isso, essa prestação desse serviço? Como é que é? A prestação de serviço em si, ele é responsabilidade do desenvolvimento social, porque ele que financia, né? Mas ele, para existir, ele precisa ter um registro no conselho. Então, a instituição ela vai ter que ter todos os critérios que a nossa resolução prevê para ela poder funcionar. E vocês passaram alguma coisa para a prefeitura em relação a critérios para que fosse feita essa escolha dessa ONG que hoje está assumindo o acolhimento institucional de adolescentes aqui? Não, porque quando foi feito a gente já ficou sabendo quando já tinha assumido. Já havia sido feito o processo, então, sem a consulta dos 2 conselhos. Ao conselhos. Do Conselho de Direitos da Criança e o Conselho de Assistência Social também não ficou sabendo. Difícil isso. Bom, e além disso, então, vocês até o final do ano e mais o próximo ano, vocês estão com bastante trabalho. Bastante. A gestão vai até julho, mas está passando rápido. Um ano agora fez, né, a nossa gestão, mas vai dar tudo certo. Bianca, eu queria te agradecer imensamente a tua presença aqui no Câmara Aberta. Volte sempre. Obrigada. E pode mandar a sua mensagem, o que hoje ainda precisa, assim, o que pode ficar ou se esperar do CONDICA e da política de direito de proteção à criança? Bom, dizer também que o conselho ele é paritário, né? Tem os conselheiros que têm direito à voz e voto, mas as reuniões do conselho é aberta para a comunidade. Então, nós realizamos as reuniões toda a primeira terça-feira do mês na Univale, que é parceira, né? E nos empresta a sala para a gente fazer reunião pela manhã. E dizer geralmente é no bloco B3. Isso, sala 103. E dizer que a gente vai estar criando agora, construindo um plano decenal para o município com todo atendimento para criança e adolescente. Então, que as pessoas possam contribuir, seja na secretaria, seja no conselho, seja nas escolas, que a gente possa ouvir a comunidade e nos dizer, né, porque às vezes o diagnóstico está na nossa frente, a gente tem a informação ali e a gente não está sabendo utilizar. Mas que a gente está tentando garantir esse direito aí para essa criançada. Bianca, novamente, muito obrigada pela sua presença aqui no Câmara Aberta. E a você que nos acompanha também. Muito obrigada pela sua companhia e permaneça conosco na nossa programação. Até mais um Câmara Aberta.